Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho do que a gente fez pra aliviar as cólicas do Miguel. Então, o Miguel ele teve cólica até 2 meses e meio. E ele tinha muita cólica. Aí depois de 1 mês e meio, melhorou 50% a cólica. E ele tinha muitos gases. Depois de 2 meses e meio, melhorou 100%, graças a Deus, as cólicas dele. Bom, então a primeira coisa que eu mudei completamente na minha vida até hoje é a alimentação. Eu pesquisei tudo que podia dar cólica nele e eu cortei completamente. Eu cortei feijão, cortei leite de vaca, leite ninho. Chocolate principalmente é o que mais eu sinto falta. E tudo relacionado a chocolate, não só a barra de chocolate. Eu cortei o Nescau, o bolo de chocolate, tudo relacionado a chocolate. Então, o leitinho com Nescau de manhã não tem mais. Cortei também totalmente o refrigerante, não tomo nada com gás, nada mesmo. E o feijão eu tentei comer esses dias e não deu certo, o Miguel teve muitos gases, então eu acho que a alimentação ajudou muito. Então de alimentação, que eu me lembro, eu acho que eu cortei só isso. A segunda coisa que alivia muito é fazer uma massagenzinha nele. Eu usava aqueles olhinhos da Johnson e eu sempre passava fazendo massagem de cima para baixo, do peitinho dele de cima para baixo, para aliviar bem. Passava bem a mão assim na barriga dele, fazendo massagem circular na barriguinha dele. Ele soltava bastante gases quando eu tava fazendo essas massagens nele, então a gente erguia as perninhas dele também para ajudar. A perninha dele vinha na barriguinha dele assim, fazia força e ele soltava bastante gases também. Ficava erguendo, fazendo movimentos de bicicletinha mesmo. Então aliviava muito, muito, muito a cólica dele. E o que aliviava também era eu pegava ele, um travesseirinho, eu colocava o travesseirinho na minha mão, deitava ele em cima, ele era pequenininho, ele cabia em um braço meu, então eu colocava um travesseirinho bem macio, deitava ele em cima e ficava andando com ele pela casa de barriguinha pra baixo assim, com a cabecinha virada pra cá e a barriguinha pra baixo, apoiando bem aqui na minha mão com o travesseirinho. Então ajudava muito, ele conseguia dormir nessa hora, porque ele se retorcia muito, muito, ele não chorava, ele não berrava de dor, ele só se retorcia e resmungava. E eu sempre pensava, meu Deus, quando isso vai passar? Porque é horrível, horrível seu filho sofrendo de dor. Então eu sempre pensava, eu sempre orava muito para Deus tirar aquela dor dele. E a quarta coisa que aliviava muito também, e até hoje eu acho que ele se acostumou, é dormir em cima do papai dele. Então ele dormia sempre em cima do peito dele, que o homem ele é mais quente do que a mulher. A temperatura dele é bem mais alta do que a da mulher. Então quando eu colocava ele em cima dele, ele melhorava muito, ele também conseguia dormir, porque era o tempo todo. Tem gente que me falava, ai, mas que horas que começa a dar cólica nele? Não, o Miguel era o tempo todo e à noite piorava. Durante o dia ele se retorcia bastante e durante a noite piorava bem mais. Então tem gente que fala assim, ah, o meu começava das 9 às 11, acabava. Não, o Miguel era o tempo todo, tadinho. Então quando eu colocava ele, era o tempo que ele conseguia dormir, tirar um cochilinho ali. Então ele ficava de bruços mesmo em cima dele, deitadinho, e ele batendo na bundinha dele para ele conseguir dormir ali. Então resolvia muito. Então se o pai puder ficar com o filho só um pouquinho em cima dele, vocês vão ver que vai melhorar muito. Ou se tiver algum homem na sua casa. E a última dica que a gente meio que lutou para não dar para ele, mas a hora que a gente viu que ele tava mesmo sentindo a dor, a gente falou, não, tem que comprar remédio, tem que dar esse remédio, porque a única coisa quando a gente vê um filho sofrendo é que aquela dor passe. Então tudo aquilo que a gente pensava na gravidez, tudo que a gente pensou depois que ele nasceu, quando a gente viu ele sofrendo ali,
tudo aquilo que a gente pensava mudou. Então a gente pegou ele, foi correndo pra farmácia. Eu acho que foi na segunda semana, é ali quando eles trocam o cocôzinho, é aquele cocôzinho mais escurinho, e aí começa a sair o cocôzinho amarelinho, é aí nessa troca que começa mesmo a dar as cólicas. Então ele tinha 2 semanas de vida, e a gente foi e comprou a Fuxicória e não resolveu nada, que é aquele pozinho que coloca na chupeta. Então como o Miguel não pegava chupeta, eu colocava no bico de silicone, que é o que ele chupava no meu peito e chupa até hoje, como eu contei já pra vocês. Eu tentei dar e nada de passar, Até que uma amiga minha me falou que ela, desde quando o filho dela nasceu, ela dava o Colikids e o Espasmo Flatol. Até meio que... E depois a gente foi na pediatra, a pediatra disse que é super bom esse remedinho pra dar, se tava ajudando ele, se tava melhorando, podia continuar dando. Então a gente começou a dar o Colikids pra ele, que são 5 gotinhas. O Colikids é um remedinho que... Como é que é o nome dos bichinhos? Que tem lactobacilos vivos dentro. Então só pode dar 5 gotinhas pra ele durante o dia. Eu dava 2 gotinhas de manhã e 3 gotinhas à noite pra ele, então ajudava muito esse remédio. E o Espasmo Flatol é pra gases, é pra ele soltar mesmo os gases que estão ali dentro dele. E o Espasmo Flatol é por quilo, então ele nasceu com 2.800, a gente dava 3 gotinhas pra ele. E aí a gente foi dando os remedinhos pra ele, foi diminuindo muito. Então se vocês puderem consultar a pediatra que tá cuidando do bebê de vocês, eu acho que vale muito a pena perguntar desses remedinhos, porque com o Miguel ajudou muito. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. É o que realmente deu certo e é tudo que a gente fazia pra melhorar. Então tenham paciência que logo vai passar. Pode ter certeza. Então eu acho que nessas horas é o momento que ele mais precisa de amor, é o momento que você mais tem que se doar pro seu filho ou pra sua filha. É carinho que eles precisam de estar com você o tempo todo, não deixem ele chorar, porque eu acho que piora a dor. O Miguel, ele não chorava porque a gente sempre tava com ele no colo, sempre tava ali com ele balançando de barriguinha pra baixo, sempre tava com o pai, sempre tava comigo. E quando ele tava descansando era a hora que a gente mais se aliviava, porque a gente sabia que ele tava bem. Então é isso, gente, um beijo e até amanhã!